Para além disso, nós temos o quê? Teoria. Eu falei com vocês que a pesquisa, ela é uma questão o quê? Teórico-prática. Mas o que é essa teoria, não é? Para que serve essa teoria? Quando a gente fala de pesquisa, não tem como nós não falarmos na teoria. A teoria, ela é o quê? Conhecimento que já foi o quê? Construído cientificamente sobre determinado assunto. Então, a gente tem a teoria marxista, em relação, por exemplo, à política social. Temos a teoria positivista em relação ao mesmo assunto. Vão ser o quê? Concepções, obviamente, diferentes. Porque a teoria, ela vai ter muito a ver com as escolhas e com as escolhas do pesquisador, como também o que ele acredita, certo? A teoria, ela não é apenas de uma forma que é estanque, não pode ser. Ela tem a ver com a visão de mundo. A escolha por determinadas teorias tem a ver com a visão de mundo do pesquisador, tem a ver com a ideologia do pesquisador, certo? A teoria, ela não é neutra, de acordo com o pensamento marxista. No entanto, se fosse uma teoria positivista, ela seria neutra. Então, a gente ainda vê aqui que Minayo nos diz o seguinte: são conhecimentos que foram construídos cientificamente sobre determinado assunto por outros estudiosos que o abordaram antes e lançam entendimento sobre a pesquisa que está sendo realizada. Por exemplo, você aí é assistente social. Você está estudando uma situação de abuso sexual. O que você vai produzir de abuso sexual não vai iniciar ali de uma teoria própria, vai iniciar o quê? De teorias que já foram construídas e que já foram feitas e defendidas. Então, não é algo, gente, a teoria é algo que é um construto, que é ali um arcabouço. Não é algo que vai ser construído da sua cabeça sem você ter um parâmetro, sem você ter uma referência, tá bem? Então, a teoria, ela é construída para explicar ou para compreender um fenômeno ou processo ou um conjunto de fenômenos e processos. Então, ela vai ser construída para explicar ou para compreender, certo? E aí nós temos exemplos do positivismo, do marxismo, da teoria da ação, do compreensivismo, que são essas daqui são as principais teorias das ciências sociais. Então, a gente já viu aí em relação à própria teoria. E quais são as funções da teoria? Para que serve a teoria? Nós já vimos que ela auxilia nesse desvelamento da realidade, né, por meio de construtos científicos que foram feitos no decorrer da história. Então, são 4 as funções da teoria. Anotem aí. A primeira função da teoria é esclarecer melhor o objeto de investigação. Então, ela esclarece o objeto de investigação. Ela vai dar o quê? Luz a esse objeto de investigação. A outra função da teoria é que ela levanta questões, focaliza problemas e estabelece hipóteses. Então, ela vai gerar o quê? Uma inquietação. Essa inquietação, nós já vimos que parte de uma curiosidade que é fundamental ali para o pesquisador. A outra função que nós temos é a clareza na organização dos dados. Então, se você tem ali uma teoria, você vai conseguir construir um caminho, organizar os dados que você pretende alcançar e aqueles dados que você já alcançou. Além disso, a outra função da teoria ilumina a análise dos dados, embora não possa direcionar totalmente a atividade. Então, para o que nos interessa aqui é que ela ilumina a análise dos dados. Se lá naquela situação do abuso, você achou, por exemplo, que o que mais ocorre é abuso entre parentes, então isso aqui pode ser algo novo, mas você vindo para a teoria, você vai analisar a partir do que já foi feito. Então, vai dizer por que os parentes são os principais abusadores, por exemplo. Então, ela vai iluminar essa análise dos dados. Vai dizer que os parentes, por uma questão estrutural, por uma questão de machismo, por uma questão... Enfim,
o que já tem já dizendo aí em relação a essa questão do abuso. Eu estou dando um exemplo. Teorias, galera, é o que? São explicações da realidade. Então, a teoria ela serve para explicar uma realidade, para explicar, o que está no âmbito da prática, o que está no âmbito ali do dia a dia. Todavia, por mais elaborada que seja, não dá conta de explicar ou interpretar todos os fenômenos. Vem aqui em mim. Então, vocês podem observar o seguinte, que a teoria, ela é necessária e ela é suficiente neste processo de pesquisa. No entanto, por mais elaborada que essa teoria seja, por melhor teoria que seja, por melhor rigor metodológico, por melhor que seja a pesquisa, a professora Minayo diz que ela não dá conta de explicar ou interpretar todos os fenômenos. Então, observem, se tiver na sua prova dizendo que a teoria ela dá conta de explicar e de interpretar todos os fenômenos, você pode marcar sem dúvida que isto está equivocado de acordo com a professora Minayo. Porque ela vai dizer que a teoria, como é um construto, ela está sempre em construção. Não tem como nós dizermos que existe 100% uma teoria para pesquisa. Porque nós partimos do pressuposto que essa teoria construída, ela vem muito também da própria visão de mundo. A escolha pela teoria utilizada vai vir muito da visão de mundo do pesquisador. Justamente porque a gente sabe que não há neutralidade na ciência. Não há neutralidade na ciência. Pelo fato de não haver neutralidade na ciência, significa dizer que essa teoria ela não pode garantir que a interpretação desses fatos seja de 100%. Pode ser de 99,9%, mas 100% jamais, tá bem? Então, a gente precisa ainda ver aqui na tela o seguinte, o porquê da teoria não dar em conta de explicar e interpretar todos os fenômenos e processos. Foi o que eu acabei de falar. O porquê, então, quando eu falo o porquê, eu estou falando o motivo. Quais são os motivos considerados para que essa teoria não dê conta de explicar e de interpretar? A professora Minayo, ela parte de dois pressupostos. O primeiro é que a realidade ela não é transparente, ou seja, essa realidade ela é complexa e ela é rica. Então, ela está ali com diversos elementos. Por isso que não pode garantir que a teoria vá dar conta de explicar e interpretar. A segunda coisa é a eficácia da prática científica. Essa eficácia ela não se estabelece por perguntar apenas, mas essa eficácia ela acontece quando recorta determinado aspecto da realidade, o observa e a partir dele busca novas interconexões. Então, observem que essa busca de interconexões também é algo que é contínuo. A pesquisa ela não foi feita e vai ficar ali parada, morta. Ela vai ser sempre refutada, ela vai ser sempre questionada, vai ter sempre algo a complementar. Por melhor que tenha sido a teoria, sempre vai ter algo a complementar, porque esse é o próprio processo aí da ciência. Então, a gente pode dizer que a teoria ela é um conhecimento, mas não deve ser uma camisa de força. Ela é feita de conjunto e proposições. Ela é um conjunto sistemático que orienta um olhar sobre o problema em pauta, a obtenção de dados e a análise dos mesmos. Então, aqui é a nossa definição para teoria. Você que está anotando, eu vou ler de novo. A teoria ela é um conhecimento. Puxa uma setinha e põe que ela é um conhecimento. Ela é feita de conjuntos e proposições. Ela é um conjunto sistemático que orienta um olhar sobre o problema em pauta e a obtenção de dados e análise dos mesmos. Então, quando você coloca aqui em relação ao conjunto sistemático, você vai postar assim no seu caderno. Um conjunto sistemático que orienta um olhar sobre o problema. É um conjunto sistemático que orienta também para obter dados e para analisar estes dados, certo? Faz esse mapinha aí. É um conhecimento e ela é feita de conjunto e proposições. Então, a definição de teoria, temos essas três palavrinhas-chave.
O que são proposições, não é? As proposições, elas são declarações afirmativas, são hipóteses comprovadas sobre fenômenos ou processos sobre o qual interrogamos. Então, essas proposições, eles já são, digamos que, respostas ao que já foi questionado. Respostas ao que já foi questionado, porque ele está nos dizendo que são o quê? Afirmações, são ali hipóteses comprovadas. Hipóteses comprovadas. Então, vocês observem que isso aí são as proposições. Existem características básicas dessas proposições, ou seja, dessas verdades. Existem aí algumas hipóteses. Quais são? Serem capazes de lançar luz sobre as questões reais, serem claras e inteligíveis, apresentarem com precisão as relações abstratas entre elementos, fatos e processos que buscam explicar ou interpretar. Então, elas são capazes de lançar luz sobre as questões reais, são claras e inteligíveis, ou seja, são de fácil entendimento, são de entendimento e apresentam com precisão as relações abstratas entre os elementos e os fatos e os processos. Então, existe aí uma relação abstrata para se pensar nessas proposições.